Acho que esse vai ser um momento de descontração, uns 2 dias de vocês, um papo bem exótico, fora do dia a dia. Mas eu prometo tentar fazer ele divertido, gostoso e quem sabe a gente consiga sair daqui com coisas que vocês possam usar no dia a dia, tá bom? Então, como o Thiago falou, eu sou sócio da Astela Investimentos. A Astela Investimentos é um fundo de Venture Capital. Eu já faço isso há 7 anos e faz 7 anos que eu tenho dificuldade de explicar para os meus filhos o que eu faço da vida. Eu não consigo, meus filhos não conseguem escrever redação, o que o papai faz. Mas basicamente eu ajudo empreendedores. Meu papel, assim como o Thiago estava falando, é achar e apoiar empreendedores com alto potencial de crescimento. Né? A gente consiga criar em 5, 7 anos uma empresa de 400, 500 milhões de reais. A gente investe ao longo da jornada para que isso aconteça e, como o Thiago mencionou, a gente investiu muito cedinho na OMI, na ClickSign, resultados digitais. Já foram mais de 20 investimentos nos últimos 7 anos para dividir com vocês. Nem todos os casos são tão bem sucedidos quanto o OMI e resultados digitais, muita morte no meio do caminho, mas essa é um pouco da parte desse mundo das startups. É isso que eu queria contar um pouquinho para vocês. E para contar um pouquinho para vocês, eu acho que a gente tem que falar do próprio futuro da humanidade, que é o nosso ponto de partida. Então, assim, o que eu queria discutir com vocês é que basicamente a gente está à beira, né, de uma mudança bastante significativa do que a gente considera ser um ser humano. As próximas 2 décadas vão trazer um crescimento sem histórico na humanidade, e eu vou explicar por quê. Em muito breve, todas as empresas vão ser empresas de tecnologia, não vai existir mais essa diferença de sou empresa de tecnologia, não sou, e eu também vou explicar por quê. E os empreendedores estão liderando uma batalha mundial, né? E eu também vou explicar por quê. Acho que a primeira pergunta que a gente se faz é como que a gente olha para o futuro, né? E a primeira dificuldade que a gente enfrenta quando a gente fala de futuro é que a gente acaba pensando no futuro com base no que a gente viveu no passado, né? Então, aquilo que aconteceu ano passado tende a ser projetado para os próximos anos. E a gente acha que essa maneira de olhar para o nosso futuro ela é errada, porque a gente está literalmente na beira de alguma coisa que vai ser tão transformadora quanto a própria aparição da humanidade na face da Terra. Por que eu faço, né, uma afirmação tão assertiva dessa maneira? Porque a gente está chegando num momento que a gente chama no momento da singularidade. Esse aqui é um gráfico que mapeia todos os avanços da humanidade, desde, né, da criação do homem na Terra, numa escala logarítmica. E o que a gente está vendo é que essas mudanças elas acontecem cada vez mais rápidas. Então, aqui vocês veem o começo da vida, aqui as células eucariontes, aqui a aparição dos primatas, aqui é o primeiro ser humano que ficou de pé, aqui o aparecimento da língua falada, aqui o aparecimento do Homo sapiens, aqui as primeiras cidades, aqui a agricultura, aqui as cidades-estados, aqui a invenção do computador e aqui onde a gente está hoje. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que toda a inovação que aconteceu na humanidade de 1910 até 2010, ela dobrou a velocidade de 2010 a 2020. Nós vamos ser a primeira geração na história da humanidade que vai passar por 3 ciclos tecnológicos em uma década. Então você imagina aquela dificuldade que a gente tinha com os nossos pais de gravar um videocassete, né? Que eles não entendiam como programar. Era um problemaço, né? A gente vai ter, eu já tenho, eu aposto que vocês já têm esse problema com o iPhone dos nossos filhos, né? E nós vamos passar 3 vezes por isso. Existe um estudo que mostra que daqui a 25 anos, uma pessoa não literada no mundo tecnológico tem chance de morrer. Ela não vai conseguir viver. É de tão contundente e tão significativo esse momento que a gente está passando em conjunto. Por que isso? Por causa dessa evolução e muito em breve a gente vai conseguir mapear o cérebro de um humano na mesma velocidade, né? Ou seja, a gente já está aqui mais ou menos no ano 2000, a gente já consegue reproduzir computacionalmente o cérebro de um inseto, né? E a gente está apenas um ciclo, a data marcada é novembro de 2024, para a gente conseguir mapear e replicar a capacidade de processamento de um cérebro humano.
Isso quer dizer que a humanidade vai desaparecer, que os robôs vão tomar conta do nosso lugar? Não. O que a gente acredita é que a gente está caminhando muito breve para uma humanidade androidizada, né? Então, para quem assistiu o Matrix, esse é o momento onde o Neo precisava aprender a lutar karatê, e você coloca lá um cartucho, né? Ele aprende tudo que tem que aprender e vai para a luta. Daqui 2015, contabilidade vai ser um cartucho, né? E você é um contador em uma noite. A pergunta é: o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com o tempo que vai sobrar? O tempo que a gente vai fazer com o tempo que a gente levava para aprender e para executar alguma tarefa? E é um pouco disso tudo que a gente está vendo acontecer ao redor do mundo. Mas por que a gente está passando por isso? E eu vou passar brevemente por essa parte aqui da apresentação. A verdade é que nos últimos 250 anos nós passamos por 5 grandes revoluções tecnológicas. Nós estamos no meio da quinta. A primeira delas foi a Revolução Industrial, em 1771, quando o Arkwright inventou o primeiro moinho. Em 1829, quando a gente teve a invenção da primeira locomotiva a vapor. Em 1875, quando o Bessemer criou a sua usina na Inglaterra. Em 1908, quando o Ford produziu o primeiro carro na sua fábrica. E em 1971, quando a Intel fez o primeiro microprocessador. O que a gente percebe? Que todas essas etapas do desenvolvimento humano, elas passam por um ciclo comum, né? Ou seja, um tipo de tecnologia nova, um hobby, né? Uma coisa que parece coisa de maluco, desenvolvida em algum canto, ela passa por um primeiro ciclo de disseminação, se desenvolve, amadurece, cria um padrão novo de olhar para as coisas. Então a gente costuma falar que a revolução ela não é a tecnologia, a revolução é todo o arcabouço de relações humanas que vem na rasteira da tecnologia. E aí ela acaba virando um surplus, né, que os economistas chamam de benefício social, né, que vai além de todo aquele cluster de inovação. Então, na Revolução Industrial, a gente viu a aparição, né, da fabricação de algodão mecanizado. Isso tudo veio através da invenção dos canais, das primeiras grandes estradas e assim por diante. E hoje a gente está num momento ali onde, né, o software principalmente consegue criar riqueza em todas as indústrias que ele afeta. O que a gente percebe ao longo desses 5 ciclos é que todos eles são muito parecidos. Todos eles duram aproximadamente 70 anos. Todos eles têm uma fase inicial de frenesi, né? Porque a gente acha que o mundo vai mudar, então são onde começam a preparar as bolhas. As bolhas acontecem geralmente 20, 25 anos depois da inovação tecnológica, 1 ou 2 bolhas, e depois a humanidade passa por 30, 40 anos, né, de uma produtividade econômica muito significativa. Porque toda aquela inovação tecnológica vira coisas reais, concretas, que ajudam o homem a fazer coisas melhores, mais baratas e para mais pessoas, né? Então, nós acabamos de passar pela nossa segunda grande crise, né, em 2009, 2010. A gente tem aqui 20, 30 anos, onde toda essa tecnologia, já não existe mais grandes coisas a serem inventadas, né? Tudo que tinha que ser inventado foi inventado, hoje em dia é uma questão de montar. É um grande Lego global, onde os empreendedores montam as coisas de uma maneira cada vez mais rápida. Isso tudo, por que está acontecendo com a gente? O grande motivo da gente estar passando por isso foi todo o investimento que os Estados Unidos fez na Segunda Guerra Mundial. Em nenhum momento da história humana teve tanto dinheiro dedicado para uma coisa só. Fazem uma conta aproximada aí de 30 bilhões de dólares de dinheiros investidos em 4 anos para o desenvolvimento tecnológico para os Estados Unidos ganhar a Segunda Guerra Mundial. Foram mais ou menos 10 mil cientistas que foram contratados naquele momento, 5,5 bi de dólares foram distribuídos para as grandes universidades, daí vem todos os grandes centros de pesquisas, 25 bilhões de dólares só para o Projeto Manhattan, só para inventar a bomba atômica, e mais outros bilhões de projetos em outros projetos. Então, assim, tudo isso que a gente está vivendo é uma consequência de uma onda que começou lá em 1940, e que provavelmente, a não ser que a gente tenha uma outra guerra mundial, talvez, né, uma cyber war, a gente não vai ter assim, uma outra onda de inovação tão contundente quanto essa que a gente está vivendo.
E dentro do nosso ciclo, né, desde 1970, a gente passa por ciclos ainda menores de décadas. Né? Então, na década de 60, a gente teve os mainframes, em 70 os mini-computadores, na década de 80 os computadores pessoais, na década de 90 os computadores de mesa. Nós estamos, né, terminando aqui a era do celular. A próxima onda é a onda do IoT, né, onde tudo aquilo que existe vai estar conectado. A Mondelez, que é a fabricante dona do chiclete Adams, ela disse que em 2020 ela vai ser uma rede social maior do que o Facebook. Você fala assim, o que a Mondelez tem a ver com o Facebook? Existem 2 bilhões de embalagens da Mondelez circulando no mundo todo dia. 2 bilhões de caixinhas de chiclete, embalagem de doce, e ela quer chipar todas essas embalagens. Né? Então, em 2020, todo mundo que comer um chiclete vai estar conectado via Wi-Fi de alguma outra maneira. Né? Então, é o tipo de coisa que a gente deve esperar viver daqui em diante. Bom, ninguém acreditava no Netflix e no Uber, né? Pois é. Olha aí. Acho que é um excelente ponto. Né? A gente vive exatamente nesse mundo, onde a maior rede de cinemas do mundo não tem nenhuma sala, que é o Netflix, a maior rede de frota do mundo não tem nenhum carro, né, que é o Uber, a maior rede de hotéis do mundo é o Airbnb, que não tem nenhum hotel no mundo. Vai aparecer a maior rede mundial de contadores do mundo, sem nenhum escritório de contabilidade. Né? Chupa essa manga, né? Isso vai acontecer, é uma questão de que, quando e como. Né? Mas por que a gente fala que logo, logo todas as empresas vão ser empresas de tecnologia? Porque essa revolução ela vem comendo pelas bordas, né? Ela vem digitalizando indústria por indústria ao longo do caminho. Né? É uma contaminação sem precedente. Então, o que você tem? Você tem setores da economia dos Estados Unidos, como o setor de consumo, que já é basicamente 100% tomado pela internet. Hoje em dia é impensável a gente comprar alguma coisa sem antes pesquisar na internet. A gente, as nossas empregadas, motorista, quem quer que seja, ninguém compra mais nada sem antes passar pela internet. E isso está acontecendo com as empresas também, cada vez mais. Ou seja, vou comprar o Paychex, eu vou pesquisar a Paychex na internet antes de negociar o preço. Vou lá ver a Gartner, vou lá ver algum relatório, vou digitalmente, me informar a respeito desse tipo de solução. Isso vem acontecendo em todas as camadas e muito em breve isso vai chegar no governo também. Tudo isso que a gente está passando politicamente no mundo, não é só no Brasil, é muito impacto disso tudo que a gente está acontecendo. Lá atrás as pessoas zombavam que o mundo não precisava de um aplicativo de 144 caracteres, mas todas as grandes revoluções que a gente viveu na última década têm a ver com o Twitter. A primavera árabe ela veio por causa do Twitter, tudo isso que aconteceu com o Trump veio por causa do Twitter. Então isso está trazendo uma mudança sociológica, social de relacionamento que a gente nunca viu na nossa história. E aí essa tecnologia ela começa a reimaginar todos os aspectos das nossas vidas. O volume de empresas e de empreendedores mexendo com tudo aquilo que a gente faz é impressionante. Só para vocês terem uma ideia, nós aqui no Brasil, eu olho 90 a 100 empreendedores novos por mês. Ou seja, todo mês aparece na minha porta 90 empreendedores com alguma ideia nova, com algum serviço novo, com algum produto novo. Imagina isso em escala global. Então, assim, o volume de ataque a tudo aquilo que existe é gigantesco. Então, a nossa vida começa a ser reimaginada, então a maneira como a gente olha, a gente escuta música, ninguém mais hoje nem compra nada digital, você assina o Spotify, a maneira como a gente lida com a câmera do telefone, como a gente lida com a nossa saúde, como a gente lê, a maneira como a gente vai começar a lidar com a nossa casa, tudo conectado, alarme conectado. A gente tem a Casper, que é a maior empresa de colchões dos Estados Unidos, que não tem nenhuma loja, vende tudo pela internet, se relaciona com todos os seus clientes todo dia através de um conector no colchão. Todos os elementos da nossa casa estão sendo atacados, todos os tipos de produtos. Quem aqui escutou falar do Dollar Shave Club? Dollar Shave Club foi uma empresa que foi comprada no mês passado pela Unilever. A Unilever pagou $1 bilhão. A Dollar Shave Club fazia uma lâmina de barbear, competia com a Gillette.
É uma empresa que foi fundada em 2009, o ano passado estava faturando 300 milhões de dólares. Dollar Shave Club tinha mais audiência na internet do que a Gillette. Você imagina uma empresa de 100 anos perder para uma empresa que foi fundada há 4 anos atrás. O Mach 3 deu $1 bilhão para desenvolver o Mach 3. Incrível, né? Então, assim, todos esses produtos estão sendo reinventados como produtos e como canal de distribuição. A maneira como a gente lida com os nossos bancos, né? Seja aqui no Nubank, seja via bolso, assim, existem inúmeras empresas que estão atacando os bancos aqui no Brasil e no mundo. Existem infinidades de empresas que estão atacando o meio de transporte. Então a gente falou do Uber, mas quem aqui já usou o Log para mandar algum courier? Recomendo altamente. É um serviço que você contrata na internet ou no aplicativo, vem, pega na hora na tua casa e entrega em qualquer lugar. Truckpad, que é um aplicativo para caminhões ao redor do Brasil. Então caminhoneiros tinham uma dificuldade enorme, né, de voltar para casa com trabalho, com carga. Esses caras estão resolvendo isso. Hotéis, né, já não são mais hotéis, eu posso ficar na casa de alguém, eu posso alugar a casa de alguém, eu posso alugar um canto qualquer. Existem centenas de empresas como o Airbnb também mudando a maneira como a gente viaja. Tem uma empresa aqui no Brasil sensacional que chama Workpackers. Não é para a nossa geração, mas talvez para uma geração mais nova. As pessoas saem para viajar e ficam 2, 3 meses fora de casa e elas viajam trabalhando. E eles são um marketplace global para esse tipo de coisa. Então eu quero ir para Bali, eu arrumo uma pousada em Bali que me dá acomodação de graça em troca de eu trabalhar 3, 4 horas por dia lá. Isso está mudando completamente a maneira como a gente pensa turismo. E justamente por isso a gente diz que todas as empresas vão ser empresas de tecnologia, por um desses 3 motivos, se não os 3 motivos ao mesmo tempo. Primeiro, que a gente acabou de falar, que ninguém mais compra nada sem passar na internet, né? Então, eu sou um escritório de contabilidade, seja com Daystation, seja com HubSpot, eu preciso ter uma presença online para as pessoas saberem qual que é a minha especialização contábil, né? Saber que eu sou um especialista. Eu preciso ter um vídeo, eu preciso ter um canal de YouTube contando um pouquinho aquilo que eu faço, né? É a maneira como as pessoas se educam hoje antes de chegarem na gente. Então, vendas sempre é o primeiro ponto a ser atacado em qualquer mercado, né? Então, assim, existem inúmeras empresas que estão inovando a maneira da gente se vender ou a gente se marketear digitalmente. A segunda camada é a definição do que é um produto. Uma raquete de tênis hoje em dia já não é mais só uma raquete de tênis, é uma raquete de tênis, é um devicezinho e um aplicativo. É impensável já eu comprar alguma coisa hoje que não tenha, né, uma medição digital e que me dê no meu celular o resultado daquele esporte que eu acabei praticando nesse momento. E por fim a minha cadeia produtiva, né, que é essa coisa do Uber, que é essa coisa do trabalho desagregado, né? Hoje em dia, qualquer startup, quando precisa programar alguma coisa e precisa de um especialista, ela não entra, né, num site classificado para procurar onde está o programador mais perto. Ela entra num site que chama Upwork, que tem todos os programadores do mundo, e ela contrata um cara no Himalaia, contrata um cara no Vietnã, para fazer aquilo durante a noite para ela. A quantidade de serviços que a OMI usa na Índia, vocês iam ficar impressionados. Ou seja, para quem já usou o OMI aqui, sabe que o onboard do cliente é muito fácil, né? Você coloca o CNPJ da empresa e já aparece tudo lá. A OMI ela acessa mais de 175 fontes de dados públicas para poder preencher o cadastro do cliente e ele não ter que digitar, né, plano de contas dele, todo aquele negócio chato que é implantar um ERP. Para fazer isso, ela precisa entrar em vários sites do governo que tem aquele CAPTCHA, sabe aquela coisa chata que você tem que provar que você é humano? Existe uma empresa na Índia que faz isso a milhões de transações por segundo, pagando 10 centavos por CAPTCHA quebrado. Então, para a gente parece um negócio digital, mas tem um indiano lá na ponta quebrando aquilo para a gente enquanto a gente está aproveitando esse serviço. Então, essa conectividade global, ela permite que você agregue a força de trabalho de uma maneira mais produtiva, com menos investimento fixo de uma vez só. E como eu falei antes, todas essas revoluções tecnológicas, o maior legado delas não é a tecnologia,
é a maneira de gerir essa tecnologia. Então, assim, o que a gente lembra do Ford não é do carro, não é da inovação tecnológica do Model T, é da produção em massa. É da maneira organizacional como ele inventou aquele negócio de dealerships, as concessionárias, que foi ele que inventou aquilo tudo. Né? Então, assim, qual que é o legado que a OMI, que as empresas de software estão deixando para a gente no mundo? Primeiro, elas sabem fazer desenvolvimento de cliente de uma maneira como nunca foi feito. Né? Então, hoje em dia, antes de lançar um produto, a gente consegue entrar na cabeça do cliente, né, digitalmente, para saber o que a gente tem que desenvolver. Elas crescem de uma maneira diferenciada, né? Um custo de aquisição de cliente muito matemático, né? Então o Thiago viu isso lá em Florianópolis. A Resultados Digitais, ela foi fundada em 2011, em 2012 ela faturou 150 mil reais, 2013 5 milhões de reais, 2012 100 mil reais, 2013 1 milhão de reais, 2014 5 milhões de reais, 2015 15 milhões de reais, esse ano 40 milhões de reais de faturamento. Ela só publica conteúdo digital, capta cliente, o software dela ajuda você a identificar quem é que está pronto para receber a ligação do vendedor e o vendedor consegue ser mais matador naquele momento. Os numerax, Oi? Os numerax, aquela pessoal especializado nisso. Exatamente. Então, essas são coisas que os nossos filhos, os nossos netos vão aprender como prática. Todo o conhecimento humano passado vai estar ali naquele momento para a gente ajudar. O que eu faço com o meu filho agora? Né? Como é que eu resolvo esse problema contábil de folha? Vai estar lá um histórico gigantesco pronto para a gente utilizar e ser muito mais eficiente, muito mais rápido naquilo que a gente faz. Pode fazer uma pergunta? Lógico. Acho que dá para todo mundo me ouvir. Acho que é um ponto mega, hiper relevante e acho que a visão geral é que existe uma combinação, né? A gente brinca com essa coisa de correndo com as máquinas. Faz sentido? Outro exemplo interessante dessa conectividade de conhecimentos é essa empresa que chama IFTTT. Depois eu recomendo vocês entrarem no site deles. É o trabalho matemático mais gostoso do mundo, né? Porque if this, then that. Então, assim, se eu tenho um programa, um alarme no meu iPad ou no meu iPhone, que eu boto para tocar às 7 da manhã, eu quero que a hora que esse aplicativo do despertador me tocar às 7 da manhã, abra o aplicativo do Spotify e comece a tocar música. Ele faz isso na hora. Então você fala, eu quero a hora que o alarme do iPhone tocar, abra o iTunes e comece a tocar. O que isso está permitindo? Está permitindo que automaticamente essas bases de conhecimento e tarefas separadas, que você conecte do jeito que você quiser. Eu não preciso esperar a Apple fazer uma parceria com a Spotify. Está lá, eu faço. Não precisa de programação nenhuma, é só ver se aquilo que eu quero tem base de conectividade com a outra. Então, é esse tipo de coisa que vai acontecer com a gente no dia a dia em larga escala. E aí, acho que, por fim, em relação a essa pergunta, ou seja, até hoje, até muito recente, o software, a tecnologia substituiu o homem. O RP, ele acabou com aquele monte de gente que digitava. A OMI está tentando ajudar vocês para que vocês não tenham que redigitar tudo aquilo que o cliente manda para vocês. Mais daqui para frente, o software ele vai ajudar a gente a fazer o nosso trabalho melhor e não substituir, não tirar o homem de frente da equação. E é por isso que a gente acha que essa é a era do empreendedor. Todas as fases da humanidade teve um grande protagonista, um grande herói. E quem vai levar a humanidade para o próximo passo são esses empreendedores. Milhões deles, milhares deles, que estão aí tentando fazer coisas inovadoras, coisas disruptivas. E aí, só para terminar, recapitulando que a gente acha que o potencial humano ele vai ser alavancado pelo software e não substituído pelo software. Essas duas próximas décadas elas vão ser extremamente ricas, porque tudo isso que foi desenvolvido em tecnologia está finalmente a ponto de gerar produtividade humana. Todo mundo vai ter que virar uma empresa de tecnologia, e se vocês puderem empreender ou apoiar empreendedor, investir em empreendedor, acho que essa é uma das maiores tendências da humanidade.
Espero que tenha sido útil para vocês. Super obrigado pelo tempo.